Bom, pessoal, vamos proceder à resolução da atividade 1 da terceira lista do nosso curso, identificando dentro dessa correção quais eram os aspectos matemáticos envolvidos na resolução de cada um dos exercícios que foram propostos. Okay? O primeiro exercício diz o seguinte: se um pequeno fabricante descobre que custa R$9.000 para produzir 1.000 torradeiras elétricas em uma semana e R$12.000 para produzir 1.500 torradeiras em uma semana, era pedido que expresse o custo como função do número de torradeiras produzidas, supondo que ele é linear, e esboçasse o gráfico, e na sequência obter a inclinação do gráfico, o que ela representa, e a intersecção do gráfico com o eixo Y e o que ela representa. A ideia desse exercício é bem interessante, pois ela revela para nós um modelo matemático a ser construído. O caminho inicial é identificar qual era a inclinação da equação sugerida, que é um modelo linear, que eu deveria encontrar. Como o modelo é dito que tem que ser linear, então eu escrevo ele como sendo uma formulação de uma equação de grau 1, onde eu expresso uma função tecnicamente nesse formato. No exercício em si, a relação que existe entre y e x é substituída por custo associado ao número de torradeiras que eu devo fabricar, eu devo produzir, ou seja, C igual a mx mais h. Então o primeiro passo é relacionar o valor de m, e aí essa informação poderia ser coletada em função dos dados que eram gerados, que eram oferecidos. Então nós tínhamos o seguinte, que R$12.000 era o custo necessário para a produção de 1.500 torradeiras e que R$9.000 era o custo necessário para a produção de 1.000 torradeiras. Então, relacionando o custo com a quantidade produzida, nós tínhamos aqui um resultado de 3.000 dividido por 500, indicando que o meu coeficiente de inclinação é, na verdade, 6. Esse valor 6 está indicando para nós já a resposta do item B. Qual era a inclinação do gráfico e o que ele representava? Quando eu obtenho esse valor 6 representa o custo necessário para a produção de torradeiras. Custo para produzir cada torradeira. Ou seja, de forma simplificada, o custo de produção de cada torradeira é da ordem de R$6, ou R$6 por torradeira é o custo necessário para esse processo. Então, essa daqui representava para nós já de cara a resposta do item B, a inclinação do gráfico e o que ele representava para nós. Com base nesse dado e informando-se com esses termos, nós teríamos que agora encontrar os elementos que completam a nossa equação. Ou seja, eu quero escrever o custo em função do número de torradeiras. Eu já sei a inclinação, mas não sei o valor desse H, que é o nosso coeficiente que chamaremos de linear. Para obter esse coeficiente, bastasse que eu substituísse os dados que foram gerados na equação. Então, digamos que eu pego aí o valor 12.000, que é o custo necessário para produzir 1.500 torradeiras, e substituo na equação. O m eu já sei que é 6, o nosso x aqui é 1.500 e o h é o meu coeficiente linear. Então, 12.000, faço 6 vezes 1.500, que dá 9.000, e repito o h. Isolo, jogando 9.000 para a esquerda, então eu tenho 12.000 menos 9.000, e isso é igual a h. Portanto, o h aqui representa 3.000. Esse é o coeficiente linear da nossa equação, o que responderia para nós aí o exercício, o item C. Esse item C
representa o cruzamento da nossa equação em reta, que nós vamos agora construir, com o eixo y. E esse cruzamento vai indicar o comportamento que nós temos acerca do problema que foi sugerido. Então, com base nesses dados, eu agora tenho o meu modelo completo, que responde em partes o item A, porque com isso eu já sei que o custo de produção de X torradeiras é da forma 6 vezes X mais o H, que é 3.000. Então essa aqui é o modelo linearizado do custo de produção das torradeiras. Com base nessa informação, nós podemos agora esboçar o gráfico. E o esboço do gráfico parte do pressuposto de eu representar um eixo cartesiano. Nesse eixo cartesiano eu vou relacionar o custo, que eu chamo aqui de C, em reais, com o número de torradeiras, que a gente vai chamar de X. E aí é só fazer uma métrica com os valores que nós vamos calcular. Então, considerando aqui a contagem de torradeiras de 500 e 500, você tem 500, 1.000, 1.500 e 2.000. E a mesma coisa, usando a mesma métrica, nós vamos calcular a relação com custo. Então, nós temos aí em unidades de 1.000, então eu tenho, vou colocar de 2.000 em 2.000, 2.000, 4.000, 6.000. Como é 3.000, como o custo em H é 3.000, vamos de 3 em 3, 3.000, 6.000, 9.000, fica mais fácil assim, e 12.000, ok. Feito isso, eu traço os pontos. Eu sei o seguinte, que para produzir 1.000 torradeiras se gasta 9.000, então eu venho e traço aqui. 1.500 torradeiras se gasta 12.000. E aí nós temos a partir daqui a representação do ponto, de 2 pontos, que permite agora escolher qual é a curva que passa. Como o nosso modelo é linearizado, esse modelo indica que na verdade eu tenho uma reta. E aí, se você observar bem, essa nossa reta, ela parte aqui de 3.000 e não ultrapassa a esquerda do eixo, porque como eu estou trabalhando com a variável x que só faz sentido em falar em valores positivos, então eu começo a partir de zero com 3.000. E como eu comentei antes, esse resultado de 3.000, que é o cruzamento do meu eixo y com esse valor de h, nos dá uma ideia da interpretação que eu tenho sobre ele. Aqui está dizendo que para iniciar a produção de torradeiras, eu tenho que trabalhar com um custo mínimo de R$3.000. E a partir daí, considerando uma função de custo que é crescente, eu tenho que a representação do gráfico gerado era dessa natureza. E com isso, eu teria aí o primeiro exercício da nossa atividade resolvida. Essa que é a ideia, usar a equação de primeiro grau, identificando inclinação, identificando coeficiente e analisando o processo nessa representação gráfica que nós acabamos de executar. Ok? Então vamos lá, vamos para o exercício 2 da lista. Que indicava o seguinte, vamos lá. Determine se a afirmação é falsa ou verdadeira. Se for verdadeira, explique por quê. Caso contrário, explique por que eu dei um contra-exemplo que mostra que ela é falsa. Então, o primeiro item aqui é uma relação de implicação que lhe diz o seguinte, olha, se f é uma função, então é verdade que f de s mais t é igual a f de s mais t, f de s mais f de t, esse aqui era o questionamento. E aí, apesar de ser uma representação que envolve lógica, é uma relação de implicação, se f é função, então implica que isso é verdadeiro, eu poderia usar exemplos de quaisquer funções para provar se essa afirmação era verídica ou não. Então, uma função simples que poderia ser utilizada aqui parte do pressuposto
em que eu posso analisar uma função da forma f, como uma função quadrática, e analisar dois valores específicos, para s e para t. Então vamos considerar que s aqui seja igual a menos 1 e t seja igual a 1. E aí eu faço essa substituição desses dados na equação. Então se eu faço isso, eu venho aqui na minha f e escrevo s mais t. Se eu estou declarando meu s como menos 1, substituo aqui, e o t por mais 1, substituo aqui. Isso indica que eu vou mencionar se é verdade que o f de s é f de menos 1 mais f de 1. Então é isso que eu tenho que testar. Então no fim, eu quero mostrar se é verdade ou não que f de 0, que é menos 1 mais 1, é igual a f de menos 1 mais f de 1. E aí como é que eu faço o teste? Utilizo uma função de verificação, que aqui eu escolhi a minha função quadrática. Então aqui está dizendo o seguinte, que onde tem x eu vou substituir por 0, vai ficar 0 ao quadrado. Onde tem x substituo por menos 1, então isso aqui vai ficar menos 1, entre parênteses ao quadrado. E onde tem x eu substituo por 1, que é 1 ao quadrado. 0 ao quadrado é 0, menos 1 base elevado ao expoente par é positivo, é 1, com mais 1 ao quadrado é 2, mas olha, isso é um absurdo, porque 0 é diferente de 2. Então, para o único exemplo que eu utilizei, nós provamos que essa relação aqui, para qualquer função, diga-se de passagem, é falsa. Então, isso daqui não procede para qualquer função. E aí, para verificar isso, usei uma função de teste, atribuí valores para S e para T, e cheguei a essa conclusão de maneira razoavelmente simples. Essa que era a ideia desse exercício. Nós vamos agora para o item B, né? Item B. E mais uma vez eu tenho uma relação aí que envolve uma implicação, isso que ele está dizendo. Se f de S, né? Se f de S é igual a f de t, então S igual a t. Nós podemos pensar num tipo de representação de implicação de uma proposição P em relação a uma proposição Q. Ou seja, usando a formulação lógica, eu estou mencionando, na verdade, um problema dessa natureza. É isso que eu estou mencionando. E aí, a ideia é usar o mesmo raciocínio do anterior. Você pode mostrar através de uma relação, de uma única função, se isso daqui procede ou não. Então, usando a mesma função que eu trabalhei no exemplo anterior, no item A, f de x igual a x quadrado, vou usar aqui dois valores. Vou colocar para S menos 2 e para T igual a 2. Então, nós temos esse conjunto de dados aqui. E aí, se eu faço isso, eu na verdade quero provar que f de menos 2, se f de menos 2 é igual a f de 2, então é verdade que menos 2 é igual a 2, é isso que ele quer que eu mostre. Bom, que menos 2 é igual a 2 a gente sabe que não é, mas isso procede para essa relação? Apliquemos na equação que eu desenvolvi na função. Então, quando eu jogo f de menos 2, eu estou calculando menos 2 ao quadrado. Menos 2 ao quadrado é igual a 4. Ou seja, isso aqui é 4. Logo, 2 ao quadrado, que também é aplicado, é 4. Ou seja, se f de S é igual a f de t, isso aqui procede, então é verdade que S é igual a t? Não. Por quê? Porque embora f de S e f de t são iguais, essa condição não é verdadeira, porque na verdade o S não é igual a t. Menos 2 sendo diferente de 2, então essa relação aqui é tecnicamente também falsa. Por quê? Porque embora a hipótese seja verdadeira, essa consequência aqui não é válida. Então, aqui também poderia ser provado dessa forma e está aí resolvido. Exercício 2, item B da nossa listagem. Bom, próximo exercício aí, exercício 3.
que nos diz o seguinte, olha, José, discutindo futebol com João, declarou que se o time X venceu o último jogo, então o time Y é campeão. João, depois de algumas horas, descobriu que a declaração era falsa. Em consequência, teve certeza de que é verdade que uma dessas alternativas seria a correta. Então aí é um problema de representação lógica com implicação, onde você tem dois elementos, duas proposições. Primeira proposição indica que se o time X venceu, e aí ele menciona no texto, se, vamos colocar aqui, se o time X venceu, então Y é campeão. É isso que o texto nos diz. E aí, traduzindo em termos da representação lógica, a relação que envolve entre si, então, é da forma X, que é o time que venceu, implicado em Y, que é a proposição campeão. No exercício, é dito o seguinte, lá no meio da segunda linha, olha, João, depois de algumas horas, descobriu que a declaração era falsa. Então, se essa declaração é falsa, então indica o seguinte, que eu estou, na verdade, negando que isso aqui seja verdadeiro. Então, se eu estou negando, eu posso escrever assim, a negação de que se o time X venceu, então o time Y é campeão. E aí, para resolver esse problema, nós voltaríamos lá para aquela aula sobre construção de equivalências, onde nós mostramos que X que implica que é a mesma coisa que a negação de X, disjunção com Y. E ao fazer isso, nós vamos aplicar aqui o famoso Morgan, né? A lei de Morgan, que indica o que teríamos que fazer para resolver o problema. E aí, nessa explicação, eu vou fazer a distributiva, então eu vou negar a primeira proposição, que é a negação de X, nego a segunda, ou seja, distributiva desse elemento, tá vendo a negação mais uma vez aparecendo, e aí, na lei de Morgan, você modifica o sinal, aqui uma disjunção, então vai virar uma conjunção. Então, a negação com a negação corresponde à própria proposição e a negação da proposição em Y. Então, traduzindo o que tem aqui, se eu sei que X, se o time X venceu, Y campeão, eram as proposições envolvidas. Traduzindo o que tem aqui, então isso é a mesma coisa que o time X venceu e o time Y não é campeão. É essa que era a representação que corresponderia à resposta, que para a nossa lista aí corresponderia, na verdade, o item B. O time X venceu o último jogo e, conjunção, o time Y não é campeão. Então a resposta aí corresponderia ao item B, né, na nossa listagem, e que resolve aí esse exercício 3. Beleza? Agora vamos para o último exercício, que é uma representação algébrica, né, de uma função. Que nos dá o seguinte, olha, ele fala assim pra gente, seja uma função f, uma f de x, igual a x² menos 2x mais 7. Então é pedido aí para calcular o quociente das diferenças dado pela função f de a mais h menos f de a sobre h. É isso que ele quer que eu faça. E aí, para resolver isso, não é complicado, era razoavelmente simples pensar que a função foi dada e onde você tiver x dessa função, você vai substituir primeiro por a mais h e depois o x por a. Subtrai esses dois e divide por h. Essa que era a ideia.
Então, fazendo em etapas, eu vou pegar primeiro a minha função de x e substituir o x por a mais h. Então, isso indica que onde tem o x, eu vou trocar por quem? Por a mais h. Então, eu vou ter a mais h ao quadrado menos 2 que multiplica a mais h mais 7. A mais h ao quadrado é uma forma de um produto notável. Mas digamos que eu não lembro que é um produto notável. Então, o que você pode fazer? Você vem no canto e escreve que o nosso a mais h ao quadrado é, na verdade, o produto de a mais h pelo próprio a mais h. E aí, o que você precisaria fazer é a distributiva dessa operação. Então, a multiplicado por a multiplicado por h vezes a e h vezes h. Ao fazer isso, você tem a ao quadrado, a vezes h, AH, h vezes a, HA e h vezes h, h ao quadrado. Então, tudo isso que está aqui, você vai substituir aqui embaixo. Então, você teria lá A2, o AH mais HA você soma, é um monômio, 2AH mais H2, e aí eu tenho outra distributiva agora, o 2 com A e o 2 com H. Eu tenho que tomar cuidado, por conta dos sinais, menos com mais é menos, então eu retorno com menos 2A, e menos com mais é menos, retorno com menos 2H. E repete o 7 aqui. Então, tudo isso que nós fizemos aqui corresponde ao f de a mais h, que eu agora tenho que substituir, na verdade, trocar por aqui e subtrair do f de a. E aí, o f de a, como é que a gente obtém? Simples, trocando tudo que tem x por a. Então, f de a vai ficar a ao quadrado menos 2 vezes a mais 7. Então, tem aí a função f de a. Agora, eu posso vir na nossa fórmula e escrever a diferença desse termo por esse termo e dividir tudo por h. É o que eu preciso fazer agora. Então, vamos lá, executando esse processo. Então, nós temos o seguinte, escrever aqui de novo f de a mais h menos f de a sobre h. Então, escrevendo a expressão inteira, vamos passar o traço aqui, A2 mais 2AH mais H2 menos 2A menos 2H mais 7 menos A2 menos 2A e mais 7, fecho parênteses aqui e divido tudo por H. O que eu faço agora? Repito toda a expressão que eu tenho lá e vou eliminando o que for possível dentro das estruturas que eu tenho em termos algébricos. Então, repito, A2 mais 2AH mais H2 menos 2A menos 2H mais 7. E aí eu venho em confronto de sinais. Menos com mais dá menos, menos A2. Menos com menos é mais, 2A. E menos com mais é menos, 7. E isso dividido por H. Com isso, eu posso observar que o A2 vai embora com A2. O 2A positivo vai embora com 2A negativo. E o 7 negativo vai embora com 7 positivo. Então, no processo todo, sobraram quem? 2AH, H2 e 2H, e não é coincidência, todos eles possuem o H, que daí você pode colocá-lo em evidência. Esse que é o processo. Então, repetindo eles aqui, fazendo ainda passo a passo, 2AH mais H2 menos 2H dividido por H. E aí, colocando esses termos em evidência, no caso H, você tem H que multiplica 2A mais H, porque H vezes H, H ao quadrado, menos 2, que vezes H retorna o próprio 2H. E aí divide por H. Cancela, cancela, e aí o que restou do processo inteiro e que vai nos conduzir à resposta é 2A mais H menos 2. E isso
finaliza aí o exercício 4, algebricamente é o que dava mais trabalho, e que, né, conclui a nossa primeira atividade avaliativa aí, constando da lista em anexo, que é a lista 3, beleza? Valeu, muito obrigado e até a próxima aula.